Nada na música é simples, porque, primeiro, optar por ser músico já iniciou-se uma guerra ali, não só você consigo mesmo, muitas vezes, mas você com a sua família, vocês com entes queridos, porque não é fácil. A gente sabe, viver de música é complicado. Mas se você ama muito isso, você tem que blindar isso com a tecnologia. E essa tecnologia, hoje em dia, está em âmbito digital, né? Isso não quer dizer que você não tem que ser bom músico também. Porque a gente, quando gosta muito de uma coisa, a gente se aprofunda naquilo naturalmente. Só que a capacidade de ser bom músico, ela não pode neutralizar ou anular a capacidade do músico de ser um bom empreendedor também musical. Então, assim, o jogo da rede social, eu vou falar porque é onde eu pesei bastante nesses últimos 4 anos, a minha carreira, ele é um ecossistema de aprendizado eterno. Eu estou o tempo inteiro aprendendo e lendo, e não é que a gente quer só converter em números, mas como a gente precisa, mais uma vez, da atenção e globos oculares, é importante a gente ter os dados sempre medidos, as métricas analisadas, e a gente cruzar essas informações para saber até onde o nosso trabalho pode ser mais relevante para um público e eu fazer conversões no meu ofício. Então, assim, depois que eu entendi isso e eu estudei a fundo o marketing digital, eu posso falar que eu ampliei mais de 10, 20 vezes, não só a minha renda, como também todas as minhas oportunidades de trabalho. Você fala nas suas redes que você conquistou milhares de alunos, mais de 2.000 alunos, como é que é? Não, muito mais, né? Muito mais. Eu Em relação aos cursos que você vende na internet. Sim, antes de eu entrar para a rede social, eu devia ter uma média de 400 a 500 alunos mensais. Presenciais. Quando eu criei os meus cursos, hoje em dia passam dos mais de 12 mil alunos. Né? O marketing digital passou dos 4 mil, assim como a Universidade do Áudio também, assim como os cursos de guitarra, de harmonia, sem contar as consultorias e os workshops que você mesmo participou de talvez o quê? Mais de 100 deles, não foi? Vários, então, com certeza. Só em 2019, o Wallace presenciou 71 workshops meus ao longo do ano e de várias regiões do Brasil. Então, assim, se for contabilizar isso também, fora também a informação gratuita que eu coloco na internet, é muita gente que, de alguma forma, já se atrelou ao meu conhecimento. Entendi. E a pergunta é, com tantos alunos assim, né? 12 mil alunos, enfim, e todos os mais outros presenciais, o César professor, ele tomou o lugar do César músico, ainda mais agora com a pandemia, com não podendo tocar, essas coisas todas. Onde é que está o César músico hoje? Então, muito boa pergunta. Inclusive, o César músico nunca esteve mais afim de fazer música e lecionar, não menos eu diria, mas como complemento do que eu já construí como professor. Porque, neste momento, o professor ele tem um peso muito grande, sabe? No que a gente está vivendo, porque a gente está preparando, criando base para quando tudo voltar ao normal, a gente produzir músicos mais capacitados. E também pessoas que estão com mais, vamos dizer assim, ideia do que a gente está vivendo e como que é importante o uso das redes sociais, o uso do mundo digital. A gente está digitalizando da forma mais didática possível. Isso aí eu falo por mim, né, o meu ofício, para que os músicos entendam o contexto que a gente está vivendo e a gente consiga transpassar isso e nos preparar na construção de marca também das nossas proficiências, para quando tudo voltar ao normal, a gente ser músicos mais desenvolvidos. O César, hoje em dia, ele se permite ser mais músico, até porque, embora tenha-se a necessidade de conhecimento eterno, a gente está sempre apresentando o conhecimento, e eu gosto dessa posição de professor, eu acho que os músicos eles precisam também ver, por exemplos, as ações do dia a dia em torno da música e não só do conhecimento, gerando entretenimento também. Então eu me coloquei nas redes sociais apresentando 3 ou 4 vezes performances minhas semanais, né? Embora todo dia tem muito volume de conteúdo. E eu faço isso só para eles verem que mesmo eu como professor, mesmo eu com uma vida bem-sucedida no mundo digital, né, com vendas de cursos e tudo, eu estou na trincheira, tocando. Então eu me apresento tocando, eu faço recorte de outras performances antigas, eu não deixo essa engrenagem parar. E eu gosto de dar esse exemplo, né? Eu acho que o bom professor é aquele que faz mais do que só fala. Então o meu exemplo é de estar sempre na trincheira da música, atuando como um músico, que é o que eu sou, um músico de DNA mesmo, de músico, igual eu gosto de falar, que é aquele cara que vive da música, seja como for, seja limpando o chão de um estúdio, se preciso for, ou mesmo atuando na pole position. O César Músico, então, ele está numa posição que é assim, deixa eu dar exemplos de como que um músico na trincheira, na pandemia, pode se portar
e como que isso pode ajudá-los para quando tudo voltar ao normal, eles terem mais oportunidades de trabalho. Então eu me sinto nessa posição, que também é uma posição didática, né? Da qual eu, como fuzileiro naval musical, estou à frente dessa batalha difícil de vencer, que é a pandemia. Legal. E o que você falaria para o músico hoje que está desanimado, que tocava em barra, em banda de baile, fazia casamento, e hoje não tem nada, o cara não tem nada. Talvez ele tenha arranjado um outro ofício, mas você pode dar um recado para ele em relação ao futuro, à música, ou o que ele pode fazer hoje. O que você falaria para esse cara? Perfeito. Eu gosto dessa colocação, e no início da pandemia eu tinha uma postura, hoje eu tenho outra. A primeira postura que eu tive é: você precisa achar um jeito de se adaptar e trabalhar. E eu continuo tendo ela muito forte. Que é qual? A gente tem que descobrir, principalmente em âmbitos digitais, como que a gente chega até a nossa audiência, o vetor que compra o nosso serviço, seja qual for ele, e trabalhar o digital. Se o caso é só tocar, ser performance, é descobrir como criar serenatas, talvez, né? Por que não propor alguma coisa com um enredo de marketing digital que vai levar as pessoas a contratar o seu serviço e você tocar à distância numa sacada de uma casa? Isso é uma das ideias. Então tem várias ideias que eu, inclusive, sempre proponho elas nas redes sociais, que é em torno do músico continuar trabalhando com o seu ofício, só que usando, pelo menos, da alavanca digital para chegar até mais pessoas. Ele não pode ficar parado em casa esperando, então. Ele não pode, mas ao mesmo tempo vem a segunda faceta desse meu discurso, que ela só veio mais ao final do que a gente está vivendo. Depois de um ano, eu fico pensando, um ano na vida de uma pessoa não é muita coisa. Eu tenho 41 anos de idade, certo? Quando eu tinha 18 anos de idade, tudo que eu pensava era no próximo mês, o segundo mês, 6 meses à frente, onde que eu vou estar, será que eu vou ter conquistado alguma coisa? Existe em nós, jovens, uma certa euforia e um excesso de adrenalina e hormônios que fazem com que a gente queira acontecer mais rápido, verdade, chegar mais rápido a locais. Hoje em dia, com mais idade, eu vejo que um ano da sua vida, às vezes, pode ter sido importante para você se reatar a outras coisas, como, por exemplo, se reatar a sua família, os músicos que viajavam bastante, entender como é que esses laços familiares podem funcionar. Se preciso for, ficar um ano sem tocar, mas trabalhar com uma outra coisa, um outro empreendimento, desenvolver uma outra habilidade, que seja principalmente atrelada aos confortos, né? Eu falo conforto porque é um conforto quando a gente entende do digital, do marketing digital. Eu não sei, então assim, é se culpar menos. O músico que é músico mesmo, ele pode ter um hiato aí de 1 ano, 2 anos, sem exercer o papel de música e continuar estudando, continuar provocando o seu conhecimento, mas ainda assim desenvolver outras coisas que sejam necessárias para a sua subsistência. Então, eu acho sim, a gente tem que nos respeitar. É um momento complicado, é um momento que provavelmente a nossa geração que não viu isso nunca, talvez não tenha que passar por isso novamente, esperamos que não, mas que isso sirva de lição também para a gente redescobrir na gente outros laços afetivos, outros valores, e foi o que aconteceu comigo também, né? A grande sorte é que eu já tinha minha casa muito bem preparada no âmbito digital, então eu pude escolher louros e louros com isso. Sua casa que você fala, o seu território na internet, ali, as suas redes, sim, essa coisa. As minhas redes, as plataformas também, e todo o ciclo de pessoas que estão atreladas a mim por causa do mundo digital. Será que os músicos hoje lembram de quando você falava assim, olha, prepara as suas redes, pois é, né? Faz o seu conteúdo, mas você não achou que ia ser tão necessário, tão rápido? Né? Não, de jeito nenhum, porque uma coisa é o desenvolvimento aos poucos e a gente está observando isso a longo prazo. A outra é quando foi ceifado da gente as possibilidades de trabalho e agora você só tem a internet. É como se fosse assim, eu estou ensinando um esporte, o meu esporte, por exemplo, judô e jiu-jitsu. Eu sou um faixa branca, eu evoluo para faixa azul, evoluo para faixa roxa, para faixa marrom. E de repente, isso tudo, esse progresso foi ceifado porque eu precisava com urgência já entrar em combate com os faixas pretas. Então assim, quem estava na internet já preparado já eram faixa pretas. Que era o meu caso, por sinal, que eu colhi muitos louros quando a pandemia entrou. E eu falo isso abertamente, mais como um aviso mesmo de que quem está no mundo digital vai ter facilidades. E aí, de repente, as pessoas que eram zero, eram nulas nas redes sociais, elas tiveram que começar a competir, já que o espaço era único, no ringue com faixa pretas.
Entendi. Então, aí que está essa preparação. Ainda assim, você tem que continuar a sua luta e tentar progredir, porque ninguém chega na faixa preta tão rápido. Agora, os competidores, os esportistas que mais evoluem não são aqueles que estão todas as vezes colocando em combate, se colocando em combate, né? Colocando em teste as suas habilidades, né? Um cara que treina, por exemplo, na academia durante um ano e o outro que treina durante um ano, mas todo fim de semana compete, quem que você acha que vai colocar em teste e vai evoluir mais rápido? O competidor. Sim. Então, sim, embora esse termo seja... muita gente tenha preconceito, a vida é uma competição. E ela é uma competição consigo mesmo. Então, sim, as pessoas que estão mais aptas a querer competir e a entrar nesse cronograma digital agora, a mérito, por méritos próprios, e não buscando alguém que já saiba disso fazer por ele, vai ser sempre uma pessoa que vai estar com mais perspectivas de trabalho. Eu falo isso o tempo inteiro, cara. Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem que se educar, são aquelas coisas que a gente vai fazer até o final da vida. A gente precisa fazer uma ginástica, um ofício físico, alguma coisa que te leve a gastos calóricos, a suar, a tirar toxinas do corpo, da mesma forma como comer bem, já que a gente vai fazer isso até o final da vida, a gente precisa da nossa saúde. Da mesma forma, a saúde de um músico, agora profissional. Essa saúde profissional, a gente vai precisar da internet até o final de nossas vidas. Sem dúvida nenhuma. Você tem dúvida disso? Se tem uma coisa que não vai mudar, é a evolução do mundo digital. Nenhuma. Então, por que não começar a aprender e me alimentar bem desta refeição digital, para daí eu conseguir crescer cada vez mais num molde que vai ser perpétuo até o final da minha vida. Bom demais. Já caminhando pro finalmente, né, para a gente não alongar muito, a música, ela mesma na pandemia, ela não parou de ser consumida. As pessoas ouvem música, se bobear até mais do que antes, né? Cada um escolhe a sua música. Hoje é fácil. O acesso à música é muito fácil. Deixamos de ir em shows, essas coisas todas, deixamos de tocar fora, mas ainda está acontecendo consumo de música. E tem uma grana rolando no mundo da música. E aonde está essa grana? Que o músico tem muitos que não acham. Nunca se teve tanto dinheiro na engrenagem digital, né? Na engrenagem fonográfica. Tem muito dinheiro. Porque quando abre-se planos de assinatura, vamos falar então das plataformas, né? Seja Spotify, Deezer, tem-se muita gente consumindo e tem-se as propagandas ali também, assim como os planos de assinatura. Então, se você for pegar o montante que essas grandes corporações recebem, é absurdo, é muita coisa. Por quê? Porque a gente cortou intermediador e gastos de várias formas. Como, por exemplo, para fazer um CD, tinha-se o gasto físico da produção do CD. Tinha-se o transporte, tinha-se a locomoção de artefatos mesmo físicos, coisas tangíveis. A venda final na loja. E quando a gente corta todo esse intermediário e o seu público pode consumir a sua música diretamente naquela plataforma... Se bobear que você postou, você subiu e o seu público consumiu. Exatamente, é o que mais acontece, os artistas independentes. Então, isso viabilizou, não só via praticidade e comodismo, mas muito dinheiro para essa engrenagem. Tanto que o Spotify, por 1.000 plays, paga $3,97 e ainda o dólar mais alto. Então, assim, se um músico fizer uma conta e ele fizer uma propaganda mesmo entre os amigos, familiares, por favor, não deixem de tocar minha música, não deixem de escutar, e ele pensar o seguinte, o que eu preciso para a minha subsistência? Porque se você for pensar bem, se 1.000 plays te dá $4, 10.000 plays num mês vai te dar $40. $40 vezes 5,5 já é um dinheirinho. Então, assim, não estou falando que é impossível, porque 10.000 plays não é uma coisa impossível se você fizer o seu trabalho de marketing também. Jogar nas redes sociais. É tudo uma conexão. É tudo uma conexão. Então, assim, tem uma outra forma de fazer dinheiro, lícita, por sinal, que é contato com as grandes plataformas digitais a partir de streams. Você ganhar. Agora, é lógico, é claro, que não é tão simples porque existe um trabalho por trás. Mas nada na música é simples, porque, primeiro, optar por ser músico já iniciou-se uma guerra ali, não só você consigo mesmo, muitas vezes, mas você com a sua família, vocês com entes queridos, porque não é fácil. A gente sabe, viver de música é complicado. Mas se você ama muito isso, você tem que blindar isso com a tecnologia. E essa tecnologia, hoje em dia, está em âmbito digital, né? Isso não quer dizer que você não tem que ser bom músico também. Porque a gente, quando gosta muito de uma coisa, a gente se aprofunda naquilo naturalmente. Só que a capacidade de ser bom músico, ela não pode neutralizar ou anular
a capacidade do músico de ser um bom empreendedor também musical. Então é juntar essas duas coisas, o que seria o romantismo e a busca incessante pelo progresso, com também o desenvolvimento das armas e blindagem necessária para você conseguir guerrear juntamente a vários outros profissionais no âmbito digital. Então o músico ele vai ter que ser romântico e prático ao mesmo tempo. Entendi. Para terminar, você sempre falou nas suas palestras e tal, que você tem que saber aonde você vai estar daqui 10 anos. Uhum. Você sempre tem que enxergar, você tem que saber onde é que você vai estar para construir o seu terreno até lá. O César daqui 10 anos vai estar onde? Olha, eu pretendo cada vez mais crescer e construir uma base de time, um time que eu já tenho, que é a minha empresa CS Media, que eu dei sorte de não só ser os profissionais mais competentes que eu conheço, como você, nosso diretor executivo, como também as pessoas que eu mais amo, que eu mais quero trabalhar para sempre. Eu gostaria de amplificar esse império, que eu chamo de império da generosidade. CS Media hoje sou eu, mais quem? André Torres. Isso, o CS Media é composto do César Santos, eu, CEO, com o vice-presidente André Torres, diretor executivo Wallace Lucas, e uma equipe de videomakers, de produtores musicais, engenheiros de áudio, que é o Giovanni Fink, meu sócio, aqui em Juiz de Fora, o Rafael Maisé também, super mixer, excelente. Fink, que é também o tutor aqui, o sócio junto com você desse estúdio maravilhoso que é o Adega, onde nós estamos gravando. Ele é nosso sócio aqui no Adega Estúdio. O Lucas Tavares, que é um profissional exímio também, faz de tudo literalmente, além de um grande músico. Fred Tafuri, que é um super engenheiro, guitarrista, completo. Então, assim, uma equipe que eu confio demais em todos. E o Lucas Bertoloso, né? Lucas Bertoloso também, poxa, Lucas Bertoloso nem se fala, né? Ele, é o nosso gêniozinho, nosso garoto prodígio aqui e produtor musical oficial do CS Media. Então eu fico pensando, se a gente conseguir ramificar, claro que ainda tem mais a equipe toda da Universidade do Áudio, então assim, eu tenho mais ou menos 20 profissionais que trabalham comigo. Se eu conseguisse transformar desses 22 mil profissionais em 10 anos e ter uma rede de trabalho honesto, digno, que espalha generosidade, que espalha afeto, que constrói, né, que não mede horas de esforço muitas vezes, porque a paixão de estar ali fazendo aquilo é muito maior do que o que possa vir no final do mês. Uhum. Então, assim, isso para mim seria um sonho, poder conviver mais e mais e mais com os meus amigos. Na verdade, eu já vivo o meu sonho, né? Então, quando a gente atinge já um platô, olha, presta atenção, porque esse platô, ele existe no sentido da satisfação. Uhum. Eu estou contente com o que eu estou vivendo. Mas talvez essa satisfação, ela não seja eterna, porque a nossa satisfação diz respeito às nossas ambições também. Uhum. Então, sempre contente, nunca satisfeito. Vamos pensar assim. Sempre contente, nunca satisfeito. Nunca satisfeito. É a vontade que eu tenho de estar crescendo. Agora eu estou num momento muito feliz, que eu já atingi na música muito mais do que eu queria. O que eu quero mesmo é deixar um legado aí sóbrio para as pessoas que querem viver de música e ser um influenciador musical até o final da minha vida, seja com notas ou com palavras. Então, quando você começou lá atrás estudando e tal, guerreando ali no início da sua batalha musical, como esses músicos de hoje, você não achou que chegaria tão longe se não fosse o sucesso estrelado? No dia a dia da música, você não achou que ia chegar onde está hoje? Então, eu nunca pensei tanto assim. Eu tive um período da minha vida que eu participei de um projeto que era um projeto de mainstream, que tinha muita gente agregada, gravadora. Então, eu vivi bem esse cenário. Eu não gosto deste cenário. Eu acho um cenário corrupto, ingênuo muitas vezes, ao mesmo tempo o contrário de ingênuo, malvado. Eu acho que eles prezam por uma brisa que eu não gosto de senti-la. Então, eu tô noutra vibe. Entendi. Eu, César, eu não quero seguir este mainstream que eu já convivi, já vivi e eu sei que existe. Então, eu não busco isso. Não que eu não possa fazer músicas que tenham cunhos similares à do mainstream, mas nem por isso eu almejo pelo glamour. Então, assim, eu vivi mesmo, foi naturalmente uma evolução profissional, de agregando aos poucos pessoas que eu conhecia, criação de um network, de um ecossistema, que é super relevante e importante para você agora difundir o seu trabalho, porque a gente trabalha com pessoas na música, né? E aonde eu me vejo daqui a um tempo e o que eu ocorri é uma pessoa que vai estar amplificando esses tentáculos já criados e somando cada vez mais nas vidas das pessoas conhecimento, talvez entretenimento, algumas curiosidades em torno da música. Muito bem.
César Santos. Muito Valeu. obrigado, César Obrigado Santos. você, meu amigo do peito. Tamo junto. Estamos juntos. Vamos em frente. Vamos em frente.